Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ele versa sobre nulidade processual, princípio do prejuízo e a nomeação de curador para uma pessoa que estava passando por um problema de saúde transitório. Deixa eu primeiro apresentar o julgado, como de costume. Esse é um julgado que foi disponibilizado no informativo de jurisprudência número 751 do STJ. Nós não vamos ter a ementa para mostrar para os senhores porque ele está em segredo de justiça. Então, nós vamos disponibilizar o inteiro teor do informativo do STJ a esse respeito, tá? Mas não teremos a ementa porque o processo corre em segredo de justiça. Como nós acompanhamos constantemente as sessões de julgamento do STJ, nós temos até informação de qual seja o julgado. Para quem quiser anotar, é o RESP 1.657.034 de São Paulo, um julgado da 4ª turma, relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira. RESP 1.657.034. Mas na descrição do vídeo, os senhores vão encontrar as informações, essa referência do julgado, bem como as informações do informativo de jurisprudência e, eventualmente, outras informações relevantes para a compreensão da causa. O que nós tivemos aqui no aspecto fático que ensejou essa pretensão ao STJ? Uma empresária titular de um vasto patrimônio, ela tinha diversas empresas, sofreu um AVC, entrou em estado de coma e ficou durante um certo período incomunicável. Por conta desse fator, foi iniciado um processo de curatela em favor da empresária e ela não possuía filhos nem era casada, de modo que o juiz nomeou então 2 curadores provisórios. E esses 2 curadores provisórios eram funcionários de confiança dessa empresária. E uma dessas funcionárias de confiança, nomeada como curadora provisória, ela era uma amiga próxima da empresária e já tinha até uma procuração outorgada pela empresária antes mesmo da situação do AVC, naturalmente, com a atribuição de diversos poderes para gerir o interesse da empresária. Então ela foi nomeada junto com outro funcionário como curadores provisórios dessa empresária. Cada um deles cuidava de assuntos diversos, né? Então um deles cuidava de assuntos relacionados à empresária e o outro cuidava de temas relacionados às empresas da curatelada, da empresária. Passado alguns meses, o juiz destituiu os curadores provisórios, alegando suposto conflito de interesses entre eles, e nomeou como um novo curador um advogado especializado em curatela da confiança do juízo, e ele não tinha qualquer relação com a curatelada. O advogado nomeado da confiança do juízo não tinha relação com a curatelada. E aí o processo seguiu e, passado mais alguns meses, o juiz designou uma audiência e intimou para participar da audiência o advogado da confiança do juízo, que a essa altura era o curador provisório, e o juiz intimou um dos curadores provisórios que tinham sido destituídos, um daqueles funcionários que tinha sido nomeado curador provisório e depois tinha sido destituído por conflitos de interesse. O juiz intimou um dos 2, o outro não foi intimado. Nessa audiência, o juiz decidiu por reconduzir esse funcionário da confiança da empresária e que tinha sido curador provisório e destituído, ele foi reconduzido ao cargo de curador provisório em conjunto com o advogado. Nessa audiência também foi deliberado que a outra funcionária da confiança da empresária, que era amiga mais próxima da empresária, e que tinha uma procuração concedendo vários poderes da empresária para ela,
Ela não seria curadora provisória, mas ela poderia dar fiel cumprimento aos poderes que recebeu por meio dessa procuração. E aí, esta funcionária, amiga, que foi outorgada numa procuração, mas que não foi reconduzida ao cargo formal de curadora provisória, ela interpôs agravo de instrumento contra essa decisão do juiz, alegando nulidade da audiência, já que ela não foi intimada para participar. No Tribunal de Justiça de São Paulo, esse agravo de instrumento teve negativa de seguimento, negativa de provimento. Não foi provido os argumentos de nulidade da curadora provisória que foi destituída. E aí ela interpôs esse respe, insistindo na tese de nulidade no âmbito do STJ. Então, a questão gira em torno de curatela, nomeação de curador provisório e nulidade por ausência de intimação. Vamos avançar em cada um desses pontos. O que é a curatela? A curatela está disciplinada no Código Civil a partir do artigo 1767. Então, 1767 do Código Civil. A curatela consiste em um munus públicos, um encargo imposto a um indivíduo, que é o curador, por meio do qual ele assume o compromisso judicial de cuidar do curatelado, que apesar de ser maior de idade, necessita de auxílio para a prática de determinados atos. Na hipótese dos autos, é a do inciso 1º do artigo 1767. Estão sujeitos à curatela aquele que, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir a sua vontade. Era a hipótese da empresária que estava lá no estado de coma e incomunicável lá no CTI. A grande distinção entre tutela e curatela é quanto à pessoa a ser protegida. Se for criança ou adolescente, nós estaremos diante do instituto jurídico da tutela. Se for o maior de 18 anos, como é a hipótese dos autos, é a situação de curatela. Então, o artigo 1767 do Código Civil, como nós vimos, trata das hipóteses de curatela e a nossa, no caso que estamos a analisar, se amolda ao inciso 1º. Como é que se dá a instituição da curatela? Como é que você nomeia um curador? É necessário uma decisão judicial em um processo de jurisdição voluntária, a ação de curatela ou a ação de interdição prevista no CPC a partir do artigo 747. Vai do 747 ao 758 do CPC. E logo o 747 do CPC trata da legitimidade dos legitimados a serem nomeados como curadores. E no Código Civil é o artigo 1775 que trata da questão dos legitimados. E há uma ordem sucessiva de prioridade. Há uma ordem preferencial e subsidiária de nomeação de curador. Quer dizer, a escolha do curador deve sempre ter como norte o melhor interesse do curatelado e seguir, a princípio, a ordem do 1775 do Código Civil. Então, primeiro é o cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato. É dele o direito de ser curador do outro. Na falta de cônjuge ou companheiro, será curador legítimo o pai ou a mãe. Na falta de pai e mãe, descendente, que se demonstrar mais aptos. Entre os descendentes, os mais próximos. E na falta de pessoas mencionadas nesse artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Na hipótese dos autos, competiu ao juiz a escolha do curador justamente porque a empresária não tinha cônjuge nem companheiro, não tinha ascendente nem descendente, foram nomeados os funcionários. Portanto, nessa questão ainda de legitimados ao cargo de curador, o artigo 755 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo 1º, ele prevê lá,
a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Então, essa a ordem, as disposições normativas relacionadas à nomeação do curador. E aí, qual foi a conclusão do STJ a respeito da nomeação de curadores? Houve realmente nulidade na não intimação da amiga, da empresária que tinha procuração lhe constituindo interesse, ela foi nomeada curador provisório durante um período, foi destituída, teve uma audiência, o juiz não a intimou, há alguma nulidade nesse ponto? E o STJ entendeu que não há nulidade, porque a ausência de intimação para participar dessa audiência não gerou nenhum prejuízo. E é necessário para a configuração de nulidade a demonstração de efetivo prejuízo, especialmente o que consta do parágrafo 1º do artigo 282 do CPC. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida, quando não prejudicar a parte. E por que o STJ entendeu que não há prejuízo nessa hipótese? Por algumas razões. Primeira razão, porque a recorrente, essa amiga que detém a procuração, ela já não era parte no feito. Ela não era curadora provisória, tinha sido destituída, então não haveria obrigação do juiz intimá-la. Segunda razão, a decisão por sua destituição do cargo foi procedida de fundamentação pelo juiz e foi mantida em outro julgamento, em agravo de instrumento. E terceira e última razão, que já antecipamos, que não houve prejuízo. Não houve prejuízo por quê? Porque ela foi autorizada a adotar todas as medidas que constam dos poderes que lhe foram concedidos por meio da procuração. Então, os poderes constantes do ato em que lhe foram outorgados esses poderes, eles podem ser exercidos pela recorrente. Então, lhe foi resguardada a prática de todos os atos necessários ao desempenho do mistério que ela foi incumbida pela interditanda. Então, não houve nenhuma restrição à prática dos atos que a procuração lhe outorgava. Então, a conclusão a qual chegou o STJ é esta aqui, ó. Ante o consagrado princípio pars de nullité sans griffe, deve-se demonstrar o efetivo prejuízo para comprovar a nulidade processual pela falta de intimação para participar de audiência que reconduziu o anterior curador. E ela não foi reconduzida, mas teve os poderes a desempenhar pela procuração. Então, com base nesses argumentos, o STJ entendeu que não houve prejuízo na hipótese e, não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade. Ok, senhores? Então, essas as considerações que eu separei para fazer com os senhores a respeito desse julgado. Por hora é só, nós vamos ficando por aqui, mas em breve retornamos com mais informações de mais decisões para os senhores. Fiquem com Deus e até a próxima.